Olá, amigos do canal Juninho Lobo, estamos de volta com um vídeo muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre as origens de Rio Doce, como surgiu o Rio Doce, nossa cidade querida, né? Então, Rio Doce, em tempos passados, né? Seus primórdios, só existia mato, só floresta e índios coroados, né? Que eram os índios que habitavam aqui, inclusive índios violentos, né? Então aqui só existia mata e índio. Aí no final do século 17, por volta de 1696, começou a surgir uns malucos para explorar isso aqui, que é região de muito ouro, né? Então um dos primeiros moradores, um dos primeiros desbravadores que residiam, que fixaram residência aqui em Rio Doce, foi o Francisco Bueno de Camargo, né? Que era um bandeirante. Ele veio à procura de ouro e fixou residência ali próximo à Ponte do Carmo, no encontro dos rios. Então por ali começa a surgir Rio Doce, né? Ok? Bom, o tempo foi passando, o município, né, foi chegando mais exploradores, mais gente, a cada dia chegava mais gente, e em 1860 mais ou menos, foi iniciada a construção da ferrovia, que saía do Rio de Janeiro, lá de Cantagalo, e iria até Rio Piracicaba e Itabira, para extração de ouro e de minério, né? Logicamente na época do Império. Só que na época existia em Rio Doce dois senadores do Império que tinham propriedade aqui em Rio Doce. Então, por força do poder deles, né, do cargo que eles ocupavam, a ferrovia passou por aqui para estar servindo também a eles, né, como transporte para as suas propriedades. Um desses senadores, eu diria assim, o que mais teve importância para o surgimento de Rio Doce, é o senador Fernandes Torres, José Joaquim Fernandes Torres, que nasceu em 1797 na comunidade do Jaracatiá, né? Foi estudar em Coimbra, em Portugal. Olha para você ver. Foram estudar em Coimbra, voltou de Coimbra e ocupou cargos importantes no Império, né? Então, ele era senador e um outro senador também, chamado Francisco de Paula da Silveira Lobo, ele vinha passar férias aqui na fazenda do amigo do senador Torres, que era no Marimbondo. O senador Torres tinha fazenda no Jaracatiá e no Marimbondo. Aí ele vinha passar férias aqui na casa do colega, aí conheceu a filha do colega senador, casou com ela, né? E recebeu a fazenda do Marimbondo de presente, né? E esse senador Francisco de Paula da Silveira Lobo, que veio de Alagoas, estudou em Recife, ele é meu tetravô, né? E as coisas foram acontecendo e ele morreu em 1886 e está enterrado debaixo da igreja de Santana do Deserto. Porque ali onde que é a igreja de Santana do Deserto, existia uma capela antiga e que tinha um pequeno cemitério dentro da capela. E ele foi enterrado ali, né? Está enterrado debaixo hoje da igreja de Santana do Deserto. Nos livros que a gente procura, nas pesquisas, fala que foi enterrado em Ponte Nova, mas é porque Rio Doce pertencia a Ponte Nova naquela época, 1886, né? Então, Rio Doce tinha 2 senadores do Império. Uma outra curiosidade é que o distrito de Santana do Deserto é mais antigo que a cidade de Rio Doce, né? Santana do Deserto, os bandeirantes, os exploradores que chegaram aqui foram descendo o rio procurando ouro, né? Inclusive, há relatos de muita gente que morreu de fome com a mão cheia de ouro. Tinha ouro, tirava ouro, mas não tinha comida,
né? E Santana do Deserto foi um dos locais onde que aparentemente eles acharam muito ouro, que começou a ser povoado em maior quantidade de pessoas, né? E a gente tem relato que em 1745 já se existia lá uma capela, a primeira capela de Santana do Deserto, né? Então, Santana do Deserto é mais antiga do que Rio Doce. E uma curiosidade, o motivo dela chamar Santana do Deserto é porque teve uma época que teve uma grande infestação da febre maleta, né? E estava morrendo todo mundo de maleta. E os que não morreram fugiram para Santa Cruz dos Calvados, para não morrer. Então, o local ficou deserto. Então, por isso que ficou o nome de Santana do Deserto. Depois, a doença sumiu, né? Desapareceu ali da região. E o pessoal que fugiu para Santa Cruz voltou e continuou a explorar a região. Um outro fato também que eu não poderia deixar de relatar na história de Rio Doce foi a ilustre presença do imperador Dom Pedro II, em 1886, aqui em Rio Doce, em visita ao escritório do Carmo. O escritório do Carmo, acredito eu, era uma linha de trabalho onde se construiu a ponte do Carmo, né? E ali ficava tipo um acampamento, um ponto de obras, né? Do Império. E no mesmo ano a estação de Rio Doce, ferroviária de Rio Doce, ia ser inaugurada. Então o Dom Pedro ele não esteve na sede de Rio Doce, né? Mas ele esteve no escritório do Carmo, que fica a 8 quilômetros da cidade de Rio Doce. É isso aí. Bom, nessa época, 1880, final do século XIX, né? Já existia agricultura aqui em Rio Doce, café, né? Principalmente café. E muitos escravos que trabalhavam nas propriedades, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que em 1888, com a abolição da escravatura, os escravos, muitos já tinham fugido e com a abolição eles pararam de trabalhar nas fazendas, a maioria. E as fazendas começaram a ter falta de mão de obra. Na época, né? E mais ou menos nessa época, no final do século XIX, foi aberto estava tendo a oportunidade de imigrantes vir para o Brasil, né? Então, muitos vieram, geralmente vinha para o Rio de Janeiro, né? E como tinha estrada de ferro para essa nossa região, veio muito imigrante para cá, principalmente italianos, mas veio portugueses, libaneses, espanhóis, mas a maior parte era de italianos. Então eles vieram para cá, por quê? Pela questão de terras férteis, né? Fazendas, oportunidade de trabalho para eles, e também porque a estrada de ferro permitia que eles tivessem um deslocamento com maior facilidade, que antes da estrada de ferro tinha que vir só de cavalo, por exemplo, né? Então, a estrada de ferro facilitou muito o desenvolvimento da nossa região. E em 1860, voltando um pouquinho, aí veio o Antônio da Conceição Saraiva, com a sua esposa, que era suíça, né? A Virgínia Benabeu. Eles vieram para trabalhar na construção da ferrovia e se instalaram ali perto da ponte do Rio Doce, né? E depois eles vieram para Rio Doce, morar aqui em Rio Doce em 1882, onde que fundaram a cidade de Rio Doce. Primeiro fizeram um cruzeiro, depois fizeram uma capela, né? E foi surgindo uma casinha ali, uma casinha aqui. E quando ele veio para Rio Doce, o Antônio da Conceição Saraiva, já existia algumas casas aqui em Rio Doce. Inclusive a casa do Coronel Luiz Torres, que era neto do senador Torres, né, que eu citei anteriormente. A casa localizava ali onde que é a casa, em frente à igreja. Bom, Rio Doce virando uma pequena cidade, né,
foi aparecendo o comércio, casas de tecidos, e foi virando uma pequena cidadezinha, né? E começou a chegar os imigrantes, os italianos, como eu disse, né? Por volta de 1890, a partir de 1890, né? Começou a chegar os italianos, os portugueses, foram explorando fazendas, trabalhando com comércio, e Rio Doce foi desenvolvendo e foi crescendo. A maior parte da população morava na verdade era tudo rural, né? Só o povoado que, vamos dizer que não era rural, né? Mas a maioria das pessoas moravam fora do povoado, né? Fora do povoado. E aí, a partir de 1900, foi chegando mais famílias, mais imigrantes, 1910, e aí foi chegando os imigrantes, até 1920 tinha gente chegando, né? Imigrantes. Quando chegou em 1929, que teve a crise cafeeira no Brasil, que houve o corte das lavouras de café, o preço do café aumentar de preço, né? Tinha muito café. Aí o que aconteceu? Cortaram as lavouras de café, boa parte das lavouras. A agricultura não teve como comportar tanta gente trabalhando. Foi inserido nesse período a pecuária, né? Porque o café foi cortado, inseriu a pecuária, só que a pecuária não absorvia tanta mão de obra como a agricultura, como a lavoura cafeeira. Então, aí começou o êxodo rural. Aí o pessoal começou a ir embora, porque não tinha serviço para eles. Vinha para Rio Doce ou ia para os grandes centros, né? E isso foi diminuindo a população de Rio Doce. Iniciou com o corte das lavouras de café, né? Que não estava tendo mais a necessidade de tanta mão de obra nas fazendas, né? Muito curioso essa história. Mesmo com a perda da parte da população, né, pelo êxodo rural, Rio Doce seguiu seu caminho, diminuindo a população, né, e em 1963 emancipou como cidade, né, 3 de março de 1963, e agora nós acabamos de completar 59 anos de emancipação política de Rio Doce. Então, a questão da cidade de Rio Doce, a origem dela foi mais ou menos essa. Eu gostaria de agradecer muito, em nome de todos os riodocenses, a grande contribuição dada por Elcio Pinheiro Moura, né? Através do seu livro, que foi escrito a partir de 1986 e lançado acho que em 1996, por registrar todos esses fatos, né? Essa história da nossa cidade, e que ele conseguiu através de muita pesquisa, muito estudo, né? E se não fosse o Elcio, a gente não teria tanto relato para fazer da nossa história. E o povo sem história é um povo que quase que não existe, né? Não tem história, não tem nada para contar. Então fica aqui o meu abraço ao Elcio, que não está mais entre nós, né? Não está entre nós, faleceu há um ano aproximadamente, mas fica o meu agradecimento ao Elcio e à família, que contribuiu enormemente para a reconstrução da história de Rio Doce. Gostaria, pessoal, que vocês divulgassem o nosso canal, se inscrevessem no nosso canal, quem ainda não inscreveu, né? E replique esse vídeo aí para os seus contatos, para divulgar a nossa história e divulgar o trabalho também que eu faço através de vídeo e no canal no YouTube, que vocês estão assistindo agora, tá bom? Então eu agradeço mais uma vez, e daqui uns dias estamos com novos vídeos. Obrigado.